Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 14ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, vamos abordar o tema Conhecendo os Interesses dos Clientes. Você, como vendedor, ou você que está ingressando nesta profissão tão importante no comércio varejista, você, quando vê um cliente na vitrine, o que você faz? Você acha que é importante sair lá fora e abordar o cliente? Você sabe diferenciar o cliente que quer comprar daquele que só quer observar? Então, essas questões são muito importantes. Vamos então à aula de hoje. Conhecendo os interesses dos clientes. Em nossa aula anterior, o último assunto que abordamos foi como e por que conhecer os interesses dos clientes, não é mesmo? Que tal então acompanharmos um exemplo prático para compreender a importância desta iniciativa como vendedor competente? Assim, vamos aprofundando o tema para que você possa exercer sua profissão com toda a qualidade que seus futuros ou atuais clientes merecem. Então, aqui, como eu falei, clientes observando no shopping, a parte de vestuário feminina. Vamos em frente. Conhecendo os interesses dos clientes. Uma moça muito elegante para em frente a uma vitrine de calçados e observa atentamente um par de sapatos pretos, salto fino. Entra na loja e um vendedor que a estava observando vai até ela. Comenta que os sapatos são mesmo lindos e que há várias cores e vários tamanhos, certo? Este é o exercício que nós vamos ver aqui, Exemplo. Pega um dos pés de sapato e mostra que é de pelica, muito macio. Pergunta então se ela gostaria de dizer o número que ele pegará um par para ela experimentar. A cliente diz que sim, e o vendedor traz os sapatos. Ficam muito bonitos, mas ela se assusta com o preço. Vamos ver como é que o vendedor lida com essa situação. Ele rebate dizendo que os sapatos têm uma qualidade excepcional, que são muito bonitos e combinarão bem com suas roupas e postura elegante, e servirão para muitas ocasiões por terem cor neutra. Enfim, consegue convencê-la e concretiza finalmente a tão esperada venda. E a moça sai feliz da loja e, além do calçado, compra ainda uma bolsa para combinar, O vendedor fica assim feliz e a cliente também por ter sido muito bem atendida. Resumindo, para perceber se sua abordagem e argumentação estão surtindo efeito, você precisará se concentrar no comportamento do cliente, ou seja, se está atento, interessado e demonstrando desejo de comprar. Caso isso não esteja acontecendo ou ocorrendo, é hora de mudar de produto ou a forma de argumentar. Se preciso, pergunte mais, conheça melhor o cliente, tente entender a necessidade dele como se fosse sua e ajude-o a encontrar soluções para atender a essa necessidade. Gente, não tem caminho melhor para atender o cliente do que se colocar no lugar dele. A isso nós chamamos a capacidade empática. Pessoas que têm empatia, elas têm essa facilidade se colocar no lugar do outro, sentindo suas necessidades, desejos, anseios e muitas vezes até problemas. Isso facilita não só na argumentação de venda, mas também trazer o produto mais apropriado para aquele cliente. Então, aqui nós temos algumas situações no comércio varejista, a vitrine que nós já tínhamos visto, essa pessoa querendo um novo vestido, outra situação de vitrine, nesse caso aí, uma liquidação,
e vamos lá. Certamente o cliente satisfeito, como foi o caso da moça e o calçado, fechará a compra e se tornará um cliente fiel e que o procurará quando voltar à loja. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? Quando a gente era criança, a mãe entrava numa loja, normalmente ela falava assim: posso falar com o Gabriel? E o Gabriel saiu de férias. Ou o Gabriel saiu para almoçar, o vendedor, né? E aí o que a mãe da gente falava? Não. Então eu vou aguardar o Gabriel voltar. Que hora que ele volta do almoço? Ah, ele volta lá pelas 14 horas. Então, filho, vamos, nós voltamos às 14 horas. A gente pergunta: mãe, mas não pode ser outro vendedor? Não, eu só compro com o Gabriel. O que isso significa? Significa que esse vendedor conseguiu fidelizar a minha mãe, a cliente, as nossas mães, né? De que forma isso é construído? É uma relação de confiança, né? Ela não nasce do dia para a noite. Nasce do interesse do vendedor em atender exatamente os interesses da sua cliente, né? Sem necessariamente abrir mão das suas ofertas. Esse é o bom vendedor. Conhecendo os interesses dos clientes. De outro lado, você exercitará cada vez mais sua percepção em relação ao outro. Isso é importante. A ferramenta do vendedor é a percepção, né? É o feeling, é a capacidade de sentir o que está acontecendo ali com o cliente. Com o tempo e muita dedicação, essa percepção se tornará intuitiva. Ela vai ser espontânea. Você vai bater o olho e já vai perceber, né? Qual que é o interesse daquele cliente. E você poderá se transformar em um vendedor de sucesso. Logicamente, isso não é eterno. No momento em que parar de se preocupar em perceber os desejos e as necessidades do seu cliente, bem como as características e benefícios do seu produto, você perde essa vivência, né? Essa intuição. Então, como tudo na vida, gente, aquilo que permanece e evolui na gente é aquilo que a gente mais usa, né? É a mesma coisa do que aquela roupa, né, que a gente deixa no guarda-roupa e não usa, né? De repente perde função, né? Então é muito importante praticar esse exercício, né? Chegou o cliente, tente usar o seu radar, a sua intuição. O que será que esse cliente está buscando, né? Com o tempo, essa percepção vai se refinando. A necessidade de atualização do vendedor, né? Mais uma vez a gente fala sobre isso, toda a aula estão frisando, né, e reiterando essa necessidade. O bom vendedor não se acomoda, ele está sempre se atualizando e aperfeiçoando, conhecendo novas técnicas e novos produtos, analisando a própria conduta e investindo em novos treinamentos e capacitações. Tinha um filósofo da antiga Grécia chamado Pitágoras que praticava isso, né? Antes de adormecer, ele fazia uma revisão do dia, né? Como é que foi esse meu dia? Eu atingi os objetivos que eu elegi para mim? Por que eu não atingi? Quais aspectos da minha conduta eu tenho que aperfeiçoar, né? Qual áreas do conhecimento me faltaram para concretizar a venda hoje? E aí, a partir disso, estabelecer um outro plano para o dia seguinte de evolução. E nós temos que praticar isso, né? Por isso que era um filósofo muito conhecido, Pitágoras, né? Outra maneira de se atualizar é frequentar feiras de produtos relacionados ao ramo em que você trabalha. Você trabalha com calçados? Participe de feiras de calçados. Se você trabalha com vestuário, a mesma coisa. Com brinquedos, vá participar de feiras de brinquedos, mesmo para você não só se atualizar, mas também conhecer as novidades e ter argumentação para a sua venda, né? O que permitirá conhecer também os concorrentes e as inovações. Uma feira grande, né, como tem no Parque Guimbi, São Paulo, por exemplo, na Expo, né, ali na Vila Guilherme, você tem a possibilidade de conhecer o que é a concorrência, o que as outras marcas, né, estão fazendo. E você tem a possibilidade do benchmarking, que nós já falei sobre isso, né? É olhar como é que se comportam os melhores vendedores, os experts, né, na área comercial, para você se apropriar também
dessas competências para cada vez melhorar mais o processo de atuação no mercado de trabalho. Feiras de comércio, como acabamos de falar, tem um exemplo aqui no Maranhão, feiras do livro, né? Do comércio e da agropecuária de Imperatriz se tornam patrimônio cultural, né? Eu quis trazer aí uma imagem de uma região fora aqui da região de São Paulo para mostrar que nos outros estados, em todos os estados da Federação Brasileira, sempre existem oportunidades de visitação em feiras, né? São exposições organizadas para que as empresas apresentem seus produtos e serviços. São, portanto, ocasiões importantes de marketing em que as demonstrações dos produtos acontecem ao vivo e a reação dos clientes é avaliada imediatamente. Elas podem ser abertas ao público em geral ou apenas direcionadas para profissionais do setor. Em muitas feiras, calçadista, por exemplo, é só o cliente final não consegue entrar, é só quem atua no mercado, né? O mesmo acontece com as outras áreas. Por isso que é importante o vendedor, né, que quer se aprimorar, ficar alerta para o que está acontecendo na sua região e participar. Mesmo porque nessas regiões é possível fazer o network, né? O que é o network? É aumentar minha rede de contatos e amizades, né, profissionais. Porque hoje em dia, né, gente, principalmente agora na pandemia, as oportunidades de trabalho são pequenas, né? Mas tudo isso vai passar. E por esse motivo é importante o vendedor do comércio varejista se reinventar e achar novas oportunidades para não perder o seu negócio, né? A imprensa é convidada em qualquer uma das ocasiões, já que sua participação é muito importante para a divulgação dos novos produtos. Calendário de feiras de comércio. Não existe, tá, gente? Aqui tem um exemplo da Expobel 2020, olha lá, o slogan deles é feita especialmente para você, né? Então, é uma forma de marketing visual muito bonito para chamar as pessoas para essas oportunidades das empresas exporem seus produtos e negócios, né? Então, existe um calendário e é possível a gente acessar isso e descobrir e planejar-se ao longo do ano, né, dos meses, em que momento você pode estar participando, não só da sua região, mas também outras, né? No Brasil existe um calendário de feiras organizado pelo Grupo de Trabalho Interministerial Permanente, instituída pela Portaria 5, de 11 de janeiro de 2008. Esse documento é distribuído gratuitamente todos os anos, porém suas informações são facultativas e inseridas por livre iniciativa dos encarregados do sistema de exposições e feiras. Para saber mais informações sobre o calendário de feiras, acesse o site de exposições e feira que nós acabamos de colocar aqui, né? Ok, gente? Vamos adiante. Vamos partir agora para um exercício prático de reflexão no dia a dia, né? Olha que bacana essa imagem, gente. Uma menininha numa loja de brinquedos. Imagine para ela se ela não está no paraíso. E nós, quando éramos crianças, o quanto que os nossos olhinhos não brilhavam, né, quando a gente entrava numa loja de brinquedos, né? E ainda mais os pais quando tinham a oportunidade de nos dar. A maioria, no meu tempo, não tinha, era difícil, né? Então, vamos lá, vamos ver esse caso, né? O Dia das Crianças se aproxima. Joana é vendedora em uma loja de brinquedos e percebe uma criança acompanhada da mãe observando a seção de bonecas. Ela se aproxima, vamos ver como é que é, e diz, se aproxima delas e diz: boa tarde, vocês gostariam de ver bonecas? A criança diz rapidamente: eu quero aquele bebezinho com chupeta na boca, me dá. Joana olha para a mãe da criança e pergunta: vocês vão levar o bebezinho? Ele custa R$430. Não querem ver algo mais em conta? A mãe então olha para ela, pensa um pouco, olha com certa incredulidade para a vendedora, né? Pega sua filha pela mão, puxa a menina e diz: pode deixar, compraremos o bebezinho em outro lugar. Um lugar em que não nos julguem pela aparência. Sai da loja batendo o pé, leva a filha embora.
Olha que interessante esse caso, né? Uma reação inesperada do cliente. Vamos dar uma avaliada nessa situação? Pensem no que estudaram até aqui. Vamos à 14ª aula. E analisem a atitude de Joana neste atendimento. O que será que deu errado? Ela foi tão gentil, cumprimentou a cliente, percebeu que o produto não era barato e tentou ofertar algo mais em conta, mas ela foi bem intencionada. Vocês observaram no comportamento dela alguma atitude discriminatória? Por que ela perdeu a venda? Quantas vezes agimos pensando estarmos ajudando, na verdade as pessoas se ofendem. Isso acontece na família, isso acontece entre amigos, no mundo profissional, também com clientes, infelizmente, né? Com os clientes não é diferente. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado na maneira como nos comunicamos, né? E nos aproximamos e abordamos os clientes. Eles podem estar com os nervos à flor da pele, principalmente nesse momento de pandemia, né? Eu acabei de voltar do mercado, estava na fila para pagar as mercadorias e eu percebi que tinha um senhor muito próximo. Então eu pedi um afastamento, né? Que a lei pede um afastamento social pelo menos 1 metro, 1,5 metros, para a segurança de ambas as partes. Foi um motivo para quase uma briga, gente. Eu tive que ter muita paciência e usar as práticas de negociação em vendas para acalmar a pessoa, porque ela queria brigar, ofendeu. Não, senhor, nós estamos numa pandemia, eu estou pensando em preservar tanto o senhor quanto eu, quanto as outras pessoas. Eu me desculpe, eu na minha comunicação não me fiz entender. Ele ficou tranquilo e se resolveu. Então, uma situação como essa, gente, de conflito nas relações humanas, é muito comum. Então, nós temos que ter muito jogo de cintura para saber lidar, senão essas experiências podem nos trazer um final dramático. Vamos em frente. Exercício 1, prático, conclusões. Então, vamos ver o caso da Joana e o que a gente pode extrair dessa experiência frustrada da Joana, para que a gente aprenda, né? O sábio é aquele que também aprende com a experiência do outro. Já não é a primeira vez que destacamos a importância no cuidado da comunicação. Discrição, principalmente em nossos julgamentos. Devemos evitar ao máximo deixar que nossas vidas pessoais interfiram com o nosso papel pessoal. Claro, a vendedora, ao olhar para a boneca R$430, nossa, R$430 para ela é o preço de, por exemplo, uma cesta básica, né? Que sustenta toda a família dela. Ela falou, imagina, alguém vai pagar R$430 numa boneca? Isso era a percepção dela. O que a gente precisa ter em mente, né? É que as nossas percepções, elas são nossas, elas não são universais. Por isso, muito cuidado. Pessoas têm percepções diferentes, valores diferentes, crenças diferentes e classes sociais diferentes. Aquilo que para mim é difícil, para o outro pode não ser. Isso também né, podemos nos referir também a competências e habilidades. Por isso a importância da humildade do vendedor no trato com seus clientes. A preocupação de Joana com a cliente e a filha foi no sentido de oferecer um produto que fosse mais em conta e atendesse também suas necessidades. Todavia, não foi compreendida assim. Joana poderia ter sido mais cautelosa, oferecendo à cliente a possibilidade de ver todas as ofertas que possuía, né? Olha, senhora, vamos ver outras. A loja é grande, tem outros produtos. Vamos dar uma olhada, depois a senhora faz a escolha, né? Mas se a senhora quiser levar o bebezinho, eu já mando, já vamos embrulhar para presente para sua filha maravilhosa. Pronto, já não teria tido problema, né? Deixar a mulher fazer a própria escolha. O livre-arbítrio é uma lei universal, ou seja, as pessoas têm o direito de escolher o que acham melhor para si, né?
Isso se aplica à vida da gente em todas as áreas. Quantas vezes a gente tem um vizinho, tem um amigo que tem uma atitude, tem uma religião diferente, tem uma ligação diferente, tem uma visão diferente de partido, e que se a gente for entrar no mérito, a gente acaba perdendo a amizade, até um familiar. O nosso país está muito dividido, né? Muito à flor da pele, por causa das dificuldades que estamos todos passando. Então, eu chamo a atenção para vocês que estão ingressando no mercado, a necessidade de desenvolver resiliência, né? Que é a capacidade de tolerância, que é a minha capacidade de absorver os impactos sem me deixar perder o meu rumo, né? E o meu papel profissional. Vamos a um segundo exercício, né? Exercício prático 2, a fábula de Esopo. Vamos a um segundo exercício de reflexão sobre a moral de outra história, relacionando-a com a atividade do vendedor. O parto da montanha, né? Uma história pitoresca. Vamos ver. Esopo era um escravo grego que viveu, né, na Grécia Antiga. E ele escrevia muitas fábulas, um gênero literário muito interessante que nos chega aos dias atuais. E tratava de temas, os filósofos têm essa característica, né? De tratar em temas universais que não perdem validade. Os valores morais, gente, eles são os mesmos, não importa a época, né? Então, certa vez, uma montanha estava bastante agitada. Gemidos altos e barulhos eram ouvidos e pessoas vieram de toda parte para ver qual era o problema. Enquanto a multidão estava aglomerada na expectativa de uma calamidade terrível, a montanha pariu um rato. Moral da história: não faça barulho, muito barulho, por nada. Esopo, Fábulas de Esopo, tradução Ana Beatriz Freire, disponível nesse site, e nós tivemos acesso no dia 2 de julho de 2020. Vamos entender o que é uma fábula, gente? Que é um gênero literário e nem todo mundo conhece, nem é obrigado a conhecer. Como minha própria mãe dizia, ninguém nasceu sabendo. A gente não nasceu nem sabendo falar e nem andar. Então, nós temos realmente que oportunizar todas as pessoas de conhecerem todos os assuntos. Fábula, narrativa literária curta, como nós vimos ali, em prosa ou em verso, em que os animais são personagens com características humanas que desempenham funções educativas por meio de uma moral oferecida no final da história. Como eu falei, Esopo foi um escravo grego que viveu no século VI a.C., né? E é considerado o principal responsável pelo desenvolvimento desse gênero narrativo. Então, para que servia esse gênero narrativo, né? É uma forma de demonstrar a necessidade de elevação moral, né? Como ele não podia falar dos poderosos, porque corria risco de vida, então ele punha os animais. Tinha mais ou menos a função que as charges, né? E os memes têm hoje para a gente. Atualizando seria mais ou menos isso. Exercício prático 2. Conclusões. Pensando na atividade do vendedor, no momento de demonstrar um produto, podemos pensar como isso pode gerar tanto expectativas positivas quanto negativas. A história da montanha. Eu sou gemer muito barulho, muito mimimi. Se esperava uma calamidade, na realidade era uma coisa pequena. O vendedor também, quando ele vai demonstrar um produto, pode gerar uma expectativa alta, positiva, ou pode gerar uma expectativa negativa, né? Fazendo uma correlação com a fábula que acabamos de ver. Quando o vendedor tem todo o domínio e conhecimento sobre o produto e já o testou antes, isso é importante. Chegou um produto novo, o vendedor tem que estudar o produto e aprender como funciona, para depois apresentar para o cliente, né? Pode não só gerar expectativas positivas, quanto encantar o cliente e efetivar a venda, certo? Se ao contrário, temos uma vendedora aqui aborrecida, né? O vendedor mal conhece a empresa e o produto ou serviço que está oferecendo ao cliente, a demonstração pode ser desastrosa e gerar expectativas negativas em seus clientes, né?
Outro exemplo é as famosas propagandas enganosas, que prometem muito e no momento de apresentar o produto, ele não atende às expectativas geradas pela campanha publicitária. Nesta hora, o vendedor se sentirá vendido, que é a imagem que a gente colocou aqui. O que eu faço agora? Né? O produto quebrou na minha mão, o produto não tem a opção que foi demonstrada no marketing, não tem a cor, não tem a garantia, não tem o preço. Então acaba virando uma propaganda enganosa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro aspecto a se considerar é a diferença entre apresentar adequadamente um produto ou serviço e apenas ressaltar suas vantagens. Então, muitos vendedores, claro, preferem falar do produto do que demonstrar. Por quê? Porque demonstrar dá trabalho, eu tenho que pegar o produto no estoque, às vezes o produto é grande, tem uma embalagem cheia, né, de plástico, de elástico, aí eu desmonto todo o produto, demonstro para o cliente olha, faz aquela cara de ué e não leva o produto. Aí o vendedor tem que guardar tudo de novo, né? Isso serve para qualquer linha de produto e até para serviço. Então, gente, o vendedor ele não pode ser preguiçoso, eu já falei sobre isso, né? Aliás, qualquer profissão. Se o cliente pediu alguma coisa para a gente tem que se esforçar para atender. Porque se você não atender, a tua concorrência vai fazer isso e você vai perder a oportunidade. Como se diz o velho ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. O vendedor jamais perderá se demonstrar o que está vendendo adequadamente ao seu cliente. Porque o cliente quer, de fato, conhecer o produto ao qual investirá seu dinheiro. Se eu estou investindo um dinheiro e às vezes o dinheiro não é pouco, né? Às vezes são várias parcelas que eu vou ter que tirar do meu salário. Como é que eu não vou ver o produto? Eu quero manusear. Eu quero ver se ele realmente é do jeito que eu vi na televisão, ou na mídia, ou no site. Né? E nós temos o exemplo de um vendedor demonstrando uma linha de bebidas. Né? Poderia ser cervejas ou refrigerantes. Em frente. Então é isso, gente. Estamos encerrando a nossa aula de hoje, né? E nesta aula nós vimos a importância fundamental de conhecermos os interesses e a consequente necessidade de nossos clientes. O vendedor consegue fazer isso observando o comportamento deles no ponto de vendas. Estamos resumindo os aspectos principais dessa aula. Também reiteramos a necessidade de atualização para que o vendedor se desenvolva, atingindo melhores resultados em sua prática profissional, e pode fazer isso não só estudando mais, como também fazendo visitas a feiras e exposições do comércio dentro do seu ramo de atuação. Vimos também 2 exercícios práticos que revelaram os desafios do dia a dia dos vendedores do comércio varejista, reforçando a importância do cuidado com a comunicação, preparo do vendedor para acolher o cliente e a correta demonstração de produtos e serviços. Na próxima aula, vamos nos aprofundar em como apresentar o seu produto. Gente, muito obrigado e até a nossa 15ª aula. Paz e bem a todos vocês. Muito obrigado. E encerramos então a nossa 14ª aula.